na nossa Estação da Luz. Agora também direto com o Facebook. Boa tarde a todos aqueles que estão em audiência da nossa web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra, através das ondas amigas da web rádio Estação da Luz e também do Facebook. A web rádio Estação da Luz tem um apoio da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E com essa imagem belíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo protegendo o planeta Terra, assim como é a sua missão milenar, em que ele foi incumbido pelo Pai Amantíssimo de velar por todos nós muito antes da formação da Terra, nós iniciamos o nosso programa da tarde de hoje. O programa é Ecos de Além Túmulo. E alguém poderia aí estar vendo, estar vendo e ouvindo, por que Eco está diferente de Além Túmulo? Porque esse programa é da Web Rádio Estação da Luz e da Casa Espírita Emanuel, como também do Movimento Espírita, do Fabiano de Cristo, Maria do Pão, do Caritativo São Francisco de Assis, e todas as terças, quintas e sábados, a partir das 14 horas, nós estaremos com o programa Eco de Além Túmulo. É apenas a voz e a imagem, sem aparecer aquele que vos fala. E por que Eco de Além Túmulo? Que você vai poder ver aí à nossa direita, a direita minha, é esse rapaz aí bonito, calvo, que é o Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele é o pioneiro da imprensa espírita no Brasil. Mais precisamente, no ano de 1869, surgia na Bahia o primeiro órgão de imprensa espírita brasileira, Eco de Além Túmulo, fundado justamente pelo nosso querido Teles de Menezes. E aí nós temos aí uma foto, né, desse primeiro jornal chamado Monitor, né? Então, seu número 1, em julho de 1869, ano 1, e aí começava, de fato, de direito, a divulgação através das chamadas mídias, e hoje, meu Deus do céu, Teles de Menezes, se pudesse, com certeza deve estar escutando e vendo onde é que a mídia chegou através da internet, de todas as suas possibilidades, mas naqueles recuados, 1869, ele num pioneirismo, né, verdadeiramente hercúlico, daqueles que tinham a missão de começar a semear na terra brasileira o Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. Então, essa é a nossa homenagem a esse programa que nós idealizamos aqui junto com todos que fazem a web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o Rio Grande do Norte. E como nós poderíamos deixar a prece, nós vamos fazer. É uma prece sentido, uma prece que a gente vai fazer em nome do Cristo, porque essa prece nos liga ao Pai Amantíssimo. E ela deve ser dita de coração, de amor. Ela deve resumir tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos ter, tudo que nós devemos compreender com relação ao Criador, à criatura, ao universo, ao próximo, ao distante, a tudo que Papai criou. E vamos voltar aqui no tempo e no espaço e vamos nos localizar no Monte Carmelo. Jesus está lançando ali as bases da sua doutrina através dos 110 ensinamentos que ele traz no Sermão do Monte. E um jovem se abeira de Jesus e lhe faz uma pergunta, talvez a mais importante de todas as perguntas. Rabi, como podemos falar com esse Pai de amor que tu nos traz agora? E Jesus, olhando para aquele jovem que lhe faz aquela pergunta, como se olhasse no fundo do olho de cada um de nós, diz, entre a emoção daquele momento, onde a turba que estava naquele morro não pôde sentir nem pressentir, toda a atmosfera que reinava acima da cabeça do mestre. E ele diz com muita emoção, meu irmão, meu filho, meu amigo, quando tu quiseres orar ao teu Pai e ao meu Pai, ao teu Deus e ao teu Deus, faz como eu sempre fiz desde o início da minha caminhada. Essa rogativa me segue até hoje. E ali, naquele momento sublime, ele passa para nós a mais bela de todas as sinfonias,
porque, como falamos no início, ela resume todos os deveres e direitos da criatura para com o Criador, para consigo mesmo, para com o próximo, para com a natureza e para com o universo. E ali ele cantou aquela linda sinfonia que chegou para nós mais ou menos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos que aprender a perdoar aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações das nossas próprias inferioridades, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Graças a Deus. E aquele momento maravilhoso, nós aprendemos essa linda sinfonia. Poderíamos completar dizendo assim, para nossa Mãe tutelar: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós agora e na hora do nosso desencarne por toda a eternidade. Santa Mãe tutelar, nossa Santa Mãe de Jesus. Com essa prece, nós podemos agora mergulhar no evangelho que os irmãos do plano espiritual, com certeza, trabalharam para nós nessa tarde em que iniciamos o nosso programa espírita Ecos de Além Túmulo, baseado na figura luminar do nosso Teles de Menezes. E foi escolhido por eles o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. O número 1, o item 1, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Isso está em Mateus 11, 28 a 30. Então, depois da prece, depois do evangelho, sem comentários, nós podemos mergulhar na atmosfera maravilhosa do nosso programa Ecos de Além Túmulo, trazendo nesse primeiro programa aquelas figuras que marcaram o primeiro momento do Espiritismo, ainda no século XIX, o século onde Kardec estava encarnado, ainda em Paris, França, ainda por terminar sua obra maravilhosa, que teve a possibilidade de dividir de novo o mundo, antes e depois, sem nenhum demérito e sem nenhuma comparação, longe, bilhões de anos longe de Jesus, com certeza, mas dividiu também antes e depois do Espiritismo, porque é uma nova era que inicia-se para a humanidade, e essa era nova é a era do Espírito, inclusive prometida pelo próprio Jesus, que quando os tempos chegassem, ele viria nos presentear com seu perdão divino, essa possibilidade. E nós vamos aqui relembrar alguns vultos, aqueles primeiros que trabalharam na consolidação do Espiritismo hoje, 2020. Nós poderíamos começar com o próprio Teles de Menezes, né? O nosso querido Luiz Olímpio Teles de Menezes. E nós temos aí o grupo familiar de espiritismo, né? A primeira sociedade espírita do país. Foi fundada em 17 de setembro de 1865, né? Então, fundador aí o nosso Teles de Menezes, Salvador, Bahia, além de ser o primeiro, a primeira imprensa, o primeiro jornal espírita do Brasil, ele também teve a primeira casa espírita. Quantas casas espíritas hoje nós temos espalhadas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí nós temos à nossa direita, à esquerda de quem esteja vendo, o primeiro número de Ecos de Além Túmulo, né, do Espiritismo no Brasil, né, o monitor, e aí ele traz uma introdução maravilhosa. Maravilhoso é o fenômeno das manifestações dos espíritos por toda parte. Ele que surge e vangloria-se, né, conhecido desde as mais remotas antiguidades, só vos veio hoje, em pleno século XIX, renovado pela primeira vez, observando-se na América Setentrional, nos Estados Unidos, onde produziu-se por movimentos insólitos de objetos diversos, por barulhos, por pancadas, né? E quem poderia dizer que aqueles barulhos e aquelas pancadas da América viria a acordar todo o planeta Terra?
na invasão permitida do plano espiritual. Abençoando mais uma vez o planeta Terra, as nossas tantas ignominias, que o Mestre Jesus mais uma vez nos perdoa. E Teles de Menezes nasce na Bahia em 1828, um pouquinho antes de Bezerra de Menezes, que é de 31, e desencarna no Rio de Janeiro, em 16 de 3 de 1893. Foi jornalista brasileiro e é considerado como um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. Teles de Menezes detém igualmente o título do pioneiro da imprensa espírita no Brasil, porque em 8 de março de 1869, ele anunciou através do discurso proferido no Grêmio dos Estudos Espíritas da Bahia, o aparecimento do jornal O Eco de Além-Túmulo, monitor do espiritismo no Brasil, o primeiro periódico espírita do Brasil. E pensar que daquele jornal, hoje nós temos a internet, as salas de vídeo, com essa pandemia, que pareceu o fim de um mundo e parece que estamos abrindo possibilidades mais eternas para esse mesmo planeta Terra, através do Facebook, dos WhatsApps, dos tweets, dos Instagrams. Quem poderia? Será que a mente iluminada de Teles naquela hora poderia imaginar que nós chegaríamos, menos de 200 anos depois, a essa possibilidade infinita que hoje nós estamos? Vamos apenas pensar que também, como estaremos, né, daqui a 200 anos, né? Imagine daqui a 200 anos, como é que nós não estaremos a nível de mídia? E aí também alguém vai dizer, olha, quem poderia imaginar que aquele grupo lá do Rio Grande do Norte, do Brasil, usava também, como a gente acha, em relação à época dela em túmulo, um jornal impresso, né? Deve ter dado um trabalho, e a gente pensa aqui, quem foi o tipógrafo que rodou e teve o privilégio, está no anonimato? Quem foi o que levou para vender e quem foi o primeiro que comprou, quem foi o primeiro que foi presenteado, teve a oportunidade de ler? Isso está registrado. Não é para a gente saber agora, mas está registrado. E aí, falando dos grandes personagens, nós aqui do programa Ecos de Além Túmulo, que vai ao ar toda terça, quinta e sábado aqui pela Web Rádio Estação da Luz, aqui direto à rádio, que emana a paz aqui direto de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra, nós não poderíamos deixar de falar nos grandes vultos do Espiritismo sem começarmos por uma mulher, né? E aí a gente vê Amália Franco. Ela nasceu no Rio, em Resende, lá em Recuados, 1856, e desencarnou em 1919. Ela foi professora, jornalista, poetisa, escritora, filantropa brasileira. Essa mulher, junto com seus colaboradores diretos, meus irmãos, ela conseguiu nessa vida em que ela teve, nessa encarnação que ela teve no Brasil, abrir 70 escolas, 23 asilos para crianças e órfãos, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, uma oficina para manufaturar em 24 cidades. Ela também criou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Ela desencarnou em 1919. Nós estamos em 1920. E lá em 1918 surgiu a gripe espanhola. Assim como hoje a gripe do coronavírus também. E ceifou a vida da nossa irmã, Amália Franco, e voltou para o plano espiritual. Mas logo algum tempo depois, ela chegou a trabalhar com o marido e materializou-se, né, para esse marido, e aí vindo cair justamente dos braços do espiritismo que ela chegou a conhecer. Inclusive falam que muitas das suas obras eram questionadas e boicotadas por causa desse amor que ela tinha pelo espiritismo. Então, Amália Franco é a nossa primeira, não sendo a primeira num tempo mais antigo, temos outras pessoas com mais tempo ainda, o Teles é um exemplo, mas não poderíamos deixar de começar
por uma mulher e Amália. Aí poderia dizer, e nossa Alta de Souza? Também, mas para a gente não ser muito partidário aqui do Rio Grande do Norte, a gente vai falar dela daqui a pouco. E nós temos aí esse rapaz bonito, o nome é bonito, eu acho lindo, Arthur Lins Vasconcelos Lopes, nasceu em 1891 em Teixeira, lá na Paraíba, lá no sertão paraibano, e desencarnou em 52. É engenheiro agrônomo, empresário e espírita brasileiro. Entre outras coisas, ele criou a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, o Hospital Espírita Psiquiatra de Bom Retiro e a Federação Espírita do Paraná. Ele ajudou a consolidar. E também foi entre, aí nós vamos ver uma série de espíritas baluartes que trabalharam para o Congresso das Mocidades Espíritas no Brasil, algo que marcou também muito o movimento espírita no Brasil. É da Paraíba, mas cresceu no Paraná. Quebrou, perdeu tudo, assim como Jó, recuperou tudo e ajudou sempre. É um missionário, assim como nossa irmã Amália Franco. São esses espíritas da primeira hora. Mas nós temos, depois de Arthur, nós temos o nosso Caibar Schubert, nascido no Rio de Janeiro em 22 de 9 de 1869, desencarnou em Matão em 30 de 1 de 1938. É também grande vulto. O Clarim, que ele inventou, né, que ele criou, até hoje existe, né, apesar do seu desencarne ter sido antes da metade do século passado, né, foi um propagador da doutrina espírita por meio de propagandas de rádio, livros, jornal Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo. Era respeitado por toda a cidade na sua época, chegando a comprar com seus próprios recursos, né, um prédio para a instalação da futura prefeitura. Foi consagrado com o título de o pai dos pobres na cidade a cidade de Matão, dava raça aos carentes e utilizava sua própria casa para acolher os doentes. Então, é um trabalhador incansável, aquele que conheceu o Espiritismo, que foi bafejado pelo perdão de Jesus e não se fez de arrogado. Foi o trabalhador da primeira hora, não deixando que a última pudesse chegar. E Caibar Schubert é um exemplo para todos nós, que deve ser lembrado, porque se hoje nós estamos aqui trabalhando no Espiritismo, nas diversas possibilidades, devemos muito a esses trabalhadores da primeira hora, que doaram as suas possibilidades, muitas vezes a sua vida, para que pudéssemos hoje chegar aqui. E não seríamos um filho ingrato se recusássemos a lembrar a memória desses grandes e exemplos para todos nós, também como aquele que pode fazer com que a gente, quando recebe um revés, possa, através do exemplo desses homens, de Amélia, de nosso Caibar Schubert, né, de nosso querido Eurípides Bassanufo, de toda essa turma, a gente dizer assim, não, eles conseguiram, a gente vai tentar mais um pouquinho. E falar em Eurípides, nós temos aqui o nosso irmão Eurípides Bassanufo, nascido em 1 de 5 de 1880, em Sacramento. Nunca saiu de Sacramento, porque desencarnou lá aos 38 anos de vida, em 11 de 1 de 1918, também pela gripe espanhola, o coronavírus, que não larga a gente. Foi um educador, político, jornalista e médio brasileiro, um dos exponentes do espiritismo, né, no pioneirismo, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no Brasil. Notório principalmente por sua atividade na educação brasileira no tratamento espiritual. Fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, que existe até hoje, né, que disponibilizou a educação gratuita para milhares e milhares de órfãos. Era um médium fantástico. Ouso dizer, sem medo de macular, sobre hipótese nenhuma, a figura venerável do nosso querido Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, que antes do aparecimento foi o maior médium. Tinha recursos que todos os tipos de mediunidade possíveis e imagináveis alguém possa ter. Porque ele dava aula em um canto e estava no outro. São inúmeros os exemplos dele estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Teve um encontro com Jesus. Um sonho.
e disse: eu preciso que você volte um pouquinho antes. Dá para terminar a tarefa depois. E ele voltou ao plano espiritual para começar outra tarefa muito importante. Então é um daqueles, assim como nossa irmã Anália Franco, Anália Franco e Arthur Lins do Rego, Arthur Lins de Vasconcelos, Lins do Rego é outro grande paraibano. E outra coisa, paraibano, né? Aí temos o Nordeste, né? Apesar daqui temos o pessoal de São Paulo, daqui a pouco a gente vai ver o que é que tem de cearense, o que é que tem de alagoano, sergipano, baiano aqui nesses primeiros, né, mentores, esses primeiros trabalhadores do espiritismo no Brasil. E aqui nós trazemos também o nosso Viana de Carvalho, o nosso comandante em chefe, o nosso general, né? Nasceu em Có, lá no Ceará, desencarnou a bordo do navio Íris, saindo de Salvador em 1926, realmente para se tratar de um mal que o atingia. É um orador e divulgador da doutrina espírita. Pra vocês terem uma ideia, uma das palestras dele, ainda no iniciozinho desse século passado, teve um auditório com 500 pessoas. Então, hoje, para você reunir 500 pessoas em um auditório para ouvir falar, é de Divaldo para cima, né? Aí o seu Raul Teixeira, seu Divaldo, essa turma toda, pois era uma verve, né, maravilhosa. Foi engenheiro militar, bacharel em matemáticas e ciências físicas. E por que nós colocamos aí Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Cuiabá, Fortaleza, Maceió, Recife, Curitiba, Aracaju? Porque ele era militar. E ele foi justamente sendo transferido. E para cada região dessa, ele foi abrindo uma casa, foi divulgando, foi falando. Então, era aqueles. O militar espírita era aquele que foi designado para muitos lugares, para aí poder abrir cada vez mais e solidificar, principalmente a nível do Nordeste, o que ele teve aqui em Fortaleza, Ceará, que é a terra dele, Maceió, Recife e Aracaju, além de Cuiabá, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba. Então, era o andarilho, era o Divaldo Pereira Franco, aquele que saía, né, a divulgar o espiritismo. Então, nosso irmão e amigo Viana de Carvalho, no qual nós temos uma emoção muito grande quando fomos fazer esse trabalho, com certeza com a sua presença iluminativa. E aí voltamos de novo para as mulheres. Dona Ivone do Amaral Pereira, nascida no Rio das Flores, em 24 de 12 de 1900. Desencarnou no Rio de Janeiro, 9 de 3 de 84. E o mais interessante é que na biografia está dela assim, uma costureira e médium brasileira. E tem uma foto dela muito bonita, ela já bem idosa, com a criança no braço, é uma vovó. Se ninguém soubesse que ali estava uma médium de sublime e maravilhosa mediunidade, seria uma pessoa natural, como qualquer outra pessoa. Não que nós não sejamos diferentes, nós somos todos iguais, né? Autora de livros de espíritos psicografados. E a penúltima encarnação de Ivone foi como Leila Vilares, né? Uma jovem espanhola que suicidou-se no Rio Tejo aos 20 e poucos anos. E esse fato marcou muito a vida dela por causa do livro Memórias do Suicida, que é um livro fantástico, um livro denso, mas um livro extremamente esclarecedor. E nos conta os seus biógrafos que ela sofreu muito para fazer esse livro, inclusive a nível material. Ela passou quase 30 dias em convalescência por causa das possibilidades no seu corpo material mesmo para psicografar memórias de um suicida. Mas o mais interessante é que aos 29 dias de vida, a pequena Ivone teve uma tosse. E essa tosse, ela veio a falecer. A família ficou desesperada, a menina morreu. Comprou-se até o caixão para o enterro daquele anjinho, como se dizia. E quando o caixão chegou em casa, sua mãe foi até o quarto onde estava o corpo da pequena Ivone, já sem vida, lhe abraça e lhe dá um beijo. E depois desse abraço e desse beijo, que
Você sabe que o passe na casa espírita é algo maravilhoso, mas o abraço e um beijo de um ser iluminado como uma mãe faz até mortos reviverem. E naquele momento a Ivone volta à vida e continua, né, o seu labor. Trabalhou durante muito tempo nas reuniões de desobsessão, no receituário médico e na medicina homeopática dentro das casas espíritas. Escreveu Memória do Suicida, que para mim é um best-seller a nível do mundo. A obra do Chico é fantástica, maravilhosa, mas em seus 412 livros são assim que eu tenho que levar umas 12 mil encarnações para ler e entender tudinho. Mas eu acho que a Memória Suicida e Paulo Estevão, enquanto histórias, romances, eles estão entre os melhores do planeta Terra. Pode ser que a mídia não tenha esse reconhecimento, mas quem lê vai ver que é uma obra fantástica e maravilhosa. Digna de estar nas primeiras, se não as duas primeiras. Paulo Estevão e Memórias de um Suicida. O Amor e o Ódio também, Sublimação, Nas Voragens do Pecado e Dramas da Obsessão, são alguns dos seus livros da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Quem é que vem agora? Eita, Deolinda Amorim, eita, Tubaiana, agora começou a baianada. Nascida na Baixa Grande, na Bahia, em 23 de 1 de 1900 e desencarnou no Rio de Janeiro, 24 de 4 de 84. Foi jornalista, sociólogo, publicitário, escritor e conferencista espírita. Era um presbiteriano, rígido, até que conheceu o espiritismo e aí deu uma guinada bem interessante. Ele foi responsável, junto com outros, nós falamos anteriormente, com Lins, do primeiro congresso de jornalistas espíritas aqui do Brasil, e escreveu alguns artigos e livros, O Suicídio à Luz do Espiritismo, um artigo muito interessante, e 2 livros, O Africanismo e o Espiritismo e a Criminologia. Então, nosso irmão Deolindo Amorim, outro também baiano, né, trazendo aqui para nós esses espíritos do primeiro momento, do final do século XIX, início do século XX, né, indo até o meado do século XX, o nosso irmão Deolindo Amorim. Edgar Pereira Armon, nascido em Canguaritama, em São Paulo, em 14 de 6 de 1800, Tavares, 1884, não 1900, 1884, desencarnou em São Paulo em 29 de 11 de 1988. Aí tá certo, foi um militar, maçom, professor e espírita brasileiro. Ele criou na Federação Espírita Paulista de São Paulo, o ESD, né? E em 1947 ele fundou a União Social Espírita, USE, né? E a Aliança Espírita Evangélica, e ele também trabalhou pela unificação do espiritismo. Entre os seus muitos livros, né, esse grande militar, ele escreveu Os Exilados da Capela, também outro best-seller, fantástico. Um dia que o mundo conhecer esse livro, vai saber de muitas dessas explicações. Passes em radiação, método espírita de cura e almas afins, o nosso grande Edgar. Então, o Deolindo e o Edgar são outros grandes baluartes da primeira hora do espiritismo a nível do Brasil. E nós temos aí o nosso irmão Leonardo Machado de Souza Barbosa, Leopoldo, desculpa, estou lendo pouco e mal, Leopoldo Machado de Souza Barbosa, Leopoldo Machado, nosso querido trabalhador da Seara Espírita, nasceu na Bahia, né, no Arraial do Cabo Forte, né, hoje conhecido como Ladeira, no estado da Bahia, e desencarnou em Nova Iguaçu, isso em 1891, e desencarnou em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em 22 de 8 de 57. Foi um escritor, educador espírita brasileiro, criou o albergue noturno Allan Kardec e o Lar de Jesus para crianças, né? O albergue noturno também para aqueles moradores de rua, criou o Colégio Leopoldo e também era escritor, ele trabalhava com poesia, com contos, crônicas, biografias, e foi ele que idealizou, né, o primeiro Congresso das Mocidades e Juventudes Espíritas do Brasil e a criação do Conselho Consultivo
das mocidades espíritas do Brasil, que marcou uma era. Mas nós resolvemos fazer preto e branco, porque tem a foto de alguns que não tem colorido, só preto e branco. Como espírito superior, eles todos são verdadeiramente iguais, a gente preferiu fazer a foto em preto e branco. Nós temos também, como um grande baluarte, não é o projeto Manuel Filomeno de Miranda, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, projeto maravilhoso, uma coisa fantástica que começou em 1970, está aí, mas Manuel Filomeno de Miranda, Filomeno está desse jeito porque era a grafia que tinha, nasceu em Conde, na Bahia, outro baiano, é de baiano para baiano, em 14 de 11 de 1876, e desencarnou em Salvador em 4 de 7 de 42. É um espírita brasileiro, né? Depois de uma enfermidade muito pertinaz, o médium, esse Saturnino, né, aviou para ele uma consulta a nível espiritual, e ele se viu ali, né, melhorado daquilo, e ele foi procurar saber, e adentrou no espiritismo, sendo um grande trabalhador mesmo, e ele participava muito das reuniões mediúnicas de desobsessão, e sucedeu a José Pititinga. José Pititinga é o pioneiro do espiritismo na Bahia, presidente, fundador da Federação Espírita, a gente vai ver lá na frente, junto com Bezerra de Menezes, são os dois últimos, fundador da Federação Espírita Baiana, com mais de 100 anos, 1915, 105 anos, porque ela é de 1915, então 2015, 2020, 105 anos. Sucedeu a José Pititinga na presidência da Federação Espírita da Bahia. E na década de 70, o projeto, né, Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo Pereira Franco, que traz, entre outros livros, eu estou só citando aí alguns que eu, assim, mais me afeiçoou, Grilhões Partidos, Na Fronteira da Loucura, que para mim é uma coisa fantástica. Nunca vi tanto ensinamento, né? Loucura e Obsessão também é outro também que tantos ensinamentos, principalmente pelo tema que ele aborda. Trilhas da Libertação e Painéis da Obsessão. Então, tudo aquilo que a gente pode ver sobre essa verdadeira, esse verdadeiro vírus que é a obsessão a nível espiritual, está aí nessas obras do Manuel Filomeno de Miranda, hoje autor intelectual, espiritual dessas obras, mas lá em Recuados, para fazer essa obra linda e maravilhosa. Muito bem, vamos seguir aqui, ver que nós temos agora um paraibano, Leopoldo Cirnei. Eu tenho um centro espírita lá na Paraíba, nascido em João Pessoa, em 13 de 4 de 1870, e desencarnou no Rio de Janeiro, em 31 de 7 de 1941, né? Conheceu Bezerra de Menezes. Então, imagina, nosso Leopoldo Cirne, o nosso querido paraibano de João Pessoa, chegou a conhecer Bezerra de Menezes. E outra coisa, em 1898, é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e quando Bezerra de Menezes desencarna em 11 de abril de 1900, ele sucede a Bezerra de Menezes. Então, amigo, não é para qualquer um, não, suceder na Federação Espírita Brasileira, né, ao nosso querido médico dos pobres, o nosso querido Bezerra de Menezes, né? Em 1904, ele faz aqui no Brasil um congresso espírita, justamente comemorando os 100 anos de nascimento do querido Kardec. Então, ele também traz para a seara espírita o Esperanto como a língua que vai substituir todas as línguas, porque eu vou poder falar português, eu vou chegar na França e falar Esperanto, todo mundo vai me entender. Eu vou chegar na China e o chinês vai falar chinês, eu vou falar português, mas a gente vai falar o Esperanto, e a gente vai se entender, é a língua universal, né? No livro Instruções Psicofônicas, tem um livro maravilhoso do nosso querido Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier, tem uma mensagem do nosso querido Leopoldo Cirne. E também no livro Voltei, do irmão Jacó, que daqui a pouco a gente vai ver, ao lado de Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt, e também vai ver essa turma toda, e o Antônio Luiz Saião, ele também participa, lembrado pelo nosso irmão Jacó, que já estão lá no plano espiritual, trabalhando a todas. E está aí, falar em Antônio Luiz Saião, está aí do nosso lado, nascido no Rio de Janeiro em 12 de 4 de 1829, e desencarnou no Rio de Janeiro em 31 de 3 de 1900, né? Foi advogado e espírita brasileiro, criou a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade,
que deu origem, né, ao grupo dos humildes e que depois deu origem ao grupo Ismael. Era um protetor dos escravos, né? Então, ele protegia, trazia para casa os escravos que fugiam, né, naquelas épocas, né, recuadas ainda da escravatura, e ele lança um livro chamado Estudos Evangélicos. Depois foi, esqueço o nome, mas depois foi relançado com outro nome também, com o Evangelho, só que não Estudos. Então, o nosso querido Saião, né, como um dos baluartes, caba bonita aí, maravilhoso, que hoje deve estar no plano espiritual, preparando essa turma todinha, preparando para voltar, para encarnar, para ajudar todos nós de novo, mais uma vez, a passar desse momento de provas e expiações para a transição. Nós temos ainda também, agora, o nosso Bittencourt Sampaio, ou Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, nascido em Laranjeiras, em 1/2/30, de 1834, né? Sergipe, um sergipano aí, e desencarnou no Rio de Janeiro em 10/10/1895. Então, ainda do século XIX, o século de Kardec. Foi advogado, poeta, jornalista, político e espírita brasileiro. O mais impressionante é que nós, quando fomos fazer essa pesquisa desses primeiros, e tem mais outros, o Frederico Júnior, que a gente vai falar num programa especial sobre ele, o mais importante é que quando a gente colocava para fazer a pesquisa, tinha todas as possibilidades, advogado, militar, juiz, isso, jornalista, político e espírita brasileiro. Isso, a gente fica com a alma lavada, né, de saber que a mídia, de uma forma geral, o coloca como um espírita brasileiro. Ele fundou em 1876 a Sociedade de Estudos de Espírita Deus, Cristo e Caridade, e a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, em 1879. Né? Escreveu, entre outros livros, Jesus perante a Cristandade, de Jesus para as Crianças, que, segundo Dona Sandra Borba, que é uma das maiores autoridades em evangelização infantil, é uma obra de cabeceira para todo evangelizador, né, no Brasil. Então, nossa irmã Sandra Maria Borba Pereira tem uma verdadeira paixão por esse livro do nosso querido Bittencourt Sampaio. E aqui do lado, de Sergipe para a Boêmia, lá na República Tcheca, lá nós vamos encontrar o nosso irmão Frederico Fichtner, nosso irmão Jacó, e sobre o Frederico tem algo muito interessante para falar para ele, que é uma coisa nossa. Nós, quando começamos no Movimento Espírita, nós fomos fazer rádio, programa de rádio Estação da Luz, que era da Rádio Poti, AM 1270, com Amadeu, com Erinaldo Bezerra, com Nila Merenciano, com Nertan Jucá, com André Arruda, André Macaíba, enfim, toda uma turma maravilhosa. Nós fomos ver a possibilidade de arranjar patrocínios para começarmos esse programa, e eu estava lendo o livro Voltei, Irmão Jacó, e pedi para ir lá em Jacó Melo, primeira vez que eu fui visitar, e depois aí se travou uma amizade muito grande com o nosso irmão Jacó Melo, depois com Dona Dagmar, Max, toda a turma Melo. E eu achei que o livro era sobre o Jacó Melo, era sobre o Jacó, uma encarnação dele passada, né? E eu comecei a falar, elogiar o livro, e ele pensava que era o livro Passe, ele tinha acabado de lançar o livro Passe, e depois ele foi perceber, acho que ele está falando de livros estantes, estou falando, você está falando disso? Não, estou falando do livro Jacó, Voltei de Jacó. Não, ali é Frederico, aí foi quando eu vi, primeira vez, né? Estava começando a ler aquele livro, o Frederico Fichtner. Então, o irmão Jacó, porque depois ele lança um livro, por Chico Xavier, chamado Voltei, que ele conta justamente como foi o retorno dele para o plano espiritual. É um daqueles livros assim que tem que estar nesses best-sellers da humanidade, escrito psicografado pelo nosso irmão Francisco de Paula Cândida. Então, ele nasceu na Boêmia, não é brasileiro, na República Tcheca, em 2/12/1866, e desencarnou no Rio de Janeiro em 19/1/1947. Quando ele faleceu, ele recebeu a posterior, em memória, o título de o mais brasileiro de todos os estrangeiros. Não por ser espírita em si, que isso já é um grande galardão para ele. É reconhecido pelo país como o brasileiro, o mais brasileiro de todos os estrangeiros que estiveram aqui. É jornalista, pioneiro na indústria fonográfica do Brasil,
né? A Odeon, estive num prédio Odeon, fundado por ele, lá no Rio de Janeiro, no comércio de máquinas de escrever e outros utensílios de escritório, tendo sido também importante membro do movimento espírita brasileiro, né? Em termos de apoio material, né, a trabalhos caricatos, como autor de textos em defesa do espiritismo. Durante mais de 30 anos, né, trabalhou no espiritismo e o jornal Carioca, A Noite Ilustrada, ele publicava editorial. Sobre Frederico, entre outras coisas que ele fez maravilhosamente, ele comprou todo o gráfico, todo o parque gráfico da Federação Espírita na sede histórica, na Rua Passos, e doou, o que possibilitou, algum tempo depois, o nosso irmão Francisco de Paula Cano poder, você vê como tudo se encadeia, né? Como sai da República Tcheca para vir aqui, para ganhar dinheiro no Brasil com a RCA, né? Com Edson, com Thomas Edison, sócio e amigo de Thomas Edison. E aqui compra o parque gráfico, foi assim a coisa mais fantástica, o que tem de melhor na época, para que depois Francisco de Paula Cândido, através dos muitos espíritos, pudesse trazer para nós todas aquelas obras. Ele também fundou, no Rio de Janeiro, a casa do artista, do recolho do artista, acho que é isso, que ele via que na rádio, né, onde funcionava a RCA, que ele foi o pioneiro dos discos, os primeiros discos gravados no Brasil eram feitos por ele. Para ver a ideia da fortuna da riqueza que esse homem tinha. Então, ele criou justamente isso, o asilo para os queridos cantores, músicos, que depois de um certo tempo não tinham mais trabalho. Então, ele criou, que existe até hoje no Rio de Janeiro, uma casa, um casarão maravilhoso. Então, é por isso, e outros trabalhos que depois vocês pesquisem bem sobre Frederico Fiji, nosso querido Fred, né? Ter recebido esse título de o mais brasileiro de todos os estrangeiros que viveram aqui no Brasil. Nós estamos com o programa Ecos de Além Túmulo, aqui pela Web Rádio Casa dos Espíritos, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, a Web Rádio, a rádio que emana paz, né? E queremos convidar a todos que, a partir das 19 horas, o programa Estação da Luz, dentro da Web Rádio Estação da Luz, nós estaremos hoje com o nosso irmão Antônio Monteiro e sua trupe de amigos, trabalhando o livro Nosso Lar, desvencilhando tudo que tem para desvencilhar ainda, que não foi desvencilhado no livro Nosso Lar, a partir das 19 horas, sintam-se convidados. E aí, nós temos, né, o nosso querido Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra, e a nossa altinha aí, olha ela aí, depois de contar tanta história de alta. Nascido em Portugal em 19 de 3 de 1839, desencarnou em São Paulo meu Deus, em 22 de 1 de 1900, não é 1010 não, 1010 foi uma das encarnações dele, Tavares, né, de 1890, né, 1890. Ele restabeleceu o Grupo Espírita Verdade e Luz, ele colocava escravos dentro de casa, porque naquela época, né, ele fazia esse trabalho, ele comprou uma tipografia e com essa tipografia ele foi um dos pioneiros no jornalismo espírita em São Paulo, chegando por mês a publicar quase 1.500 títulos assim de mensagens espíritas, né? E também durante algum tempo o Teatrinho Cruz Preta, né? Era um médico curador e recebeu também, assim como Bezerra de Menezes, a alcunha dos médicos dos pobres. Então foi um homem que se dedicou exclusivamente à caridade espiritual e material. Ninguém saía da sua casa sem uma ajuda, fosse ela mínima material ou ela muito espiritual. Então, um homem que deixava tudo para ir atrás de alguém que precisasse de socorro. E quem conhece a história de Portugal, sabe por que ele veio de Portugal? Porque certa vez ele reencarnara há mais ou menos 1000 anos atrás, e ele tinha uma esposa que era muito caridosa, e ele não queria que a esposa fizesse mais caridade do que ela fazia. E uma vez ele foi informado que a esposa iria sair para doar pães aos mendigos da rua. Ele era o rei e ela a rainha. E ele disse, eu vou pegá-la, porque eu falei que ela não fizesse mais, se ela fizer, eu vou aprisioná-la na torre, mesmo ela sendo minha rainha. E foi para lá. E perguntou àquela imperatriz, ou aquela rainha de Portugal,
que é que ela ia fazer, o que é que ela tinha na saia. Ele disse, alguém já me avisou que é pães. Não adianta, eu sei que você tem pães para dar a esses pobres. Já basta o que você faz. E ela disse, não pode ser pães. O que eu tenho aqui são rosas. E ela, ao baixar o vestido, rosas vermelhas. O que o Batuíra, naquela época com outro nome, ficou impactado. Porque o frio de Portugal, naquela época do ano, não permite que as rosas nasçam. E a partir daquele momento, creio eu, que começou a se solidificar a figura venerável que alguns séculos depois nascia no Brasil, ou nascia em Portugal mesmo, em 1839, com o nome de Batuíra. Nós estamos falando da Rainha Santa de Portugal, Isabel de Aragão, e do seu esposo, seu Dom Dinis, que é o nosso querido Batuíra. E aí, nossa irmã Alta de Souza. Antes de falar qualquer coisa, antes de falar em Alta de Souza, eu participo do movimento espírita aqui do Rio Grande do Norte muito ativamente. E durante algum tempo nós fomos da federação, da área da divulgação, e recebemos muitos e muitos palestrantes de fora. Dos anos 90 aos anos 2000, eu acho que todos que passaram aqui eu conversei e falei. E não teve um que não perguntasse se na agenda que nós tínhamos bolado para ele, a federação e a Casa Espírita, se não teria uma horazinha deles irem conhecer a terra de Alta de Souza, Macaíba. Quem pensa que Pipa e Natal e Ponta Negra é o local mais conhecido no Brasil de Natal, pode até ser, mas a nível de espiritismo, o local mais conhecido do Rio Grande do Norte é Macaíba, por causa da nossa Alta de Souza. Nascida em Macaíba em 12 de nove de 1876 e desencarnou 7 de 2 de 1901. Ela ficou órfã aos 3 anos e aos 12 anos teve um drama muito grande. Um irmão seu chegou a desencarnar devido a um candeeiro de gás, não tem energia elétrica, e o candeeiro incendiou onde eles dormiam e ele morreu queimado. Uma poetisa brasileira, ela escreveu no jornal, mandou muitas poesias para o jornal O País, e é um jornal do Rio de Janeiro, não existe mais, mas nesse mesmo jornal escreveu Bezerra de Menezes, entre outros, todos aqueles grandes espíritos do século, no início da metade do século XIX, escreveram para o jornal O País. E o seu livro O Horto, que infelizmente ela não viu editado, foi só editado depois da sua morte, mas o mais importante é que em 1953 começou a campanha da Fraternidade Alta de Souza e depois, em 1956, a Confafras, né, que é a confraternização das campanhas da Fraternidade Alta de Souza, que é a campanha de caridade mais antiga do Brasil. E que orgulho, mas um orgulho sadio, bom, né? Que uma norte-riograndense, uma macaibense, de onde nós falamos aqui, Macaíba do Sul, tenha servido como inspiração para essas campanhas da fraternidade. Então, nossa querida Alta de Souza, né? E nós agora vamos falar do nosso querido Carlos de Brito, em Baçaí, né? O querido em Baçaí, nascido em Salvador, Bahia, 9 de nove de 1883, e desencarnou em Niterói, em 4 de 8 de 69. Foi um advogado, jornalista, parapsicólogo espírita, escritor espírita brasileiro, né? Entre os seus livros está a Lenda de Osíris, o Magnetismo do Espiritismo, o Espiritismo à Luz dos Fatos, a Mediunidade e a Lei, Corpo, Espírito e a Ciência Metapsíquica, melhor dizendo, desculpa. Então, é o nosso também baiano, outro baiano aí danado. E aqui, outro baiano também, Aristide de Souza Espínola, nascido em Caeteté, Bahia, em 29 de 8 de 1850, e desencarnou no Rio de Janeiro, 9 de 7 de 25. Foi um advogado político, abolicionista e espírita brasileiro. Como advogado, né, defendia os médios que eram perseguidos. Então, hoje ser médio é uma coisa fantástica, acaba sendo enche o peito, onde nosso irmão Erinaldo, o sutiã muda de 29 para 52, mas naquela época eram perseguidos, presos, e ele, né, foi justamente o defensor, né, do nosso
dos nossos médicos naquela época, foi presidente da FEB, e o nosso querido Divaldo diz assim, ele era um completista, né? E foi presidente da Federação Espírita Brasileira e criou o Centro Psíquico Caetetete, né? Muito bem, esse é o nosso querido Spínola, junto com o nosso querido Embaçaí, dois baianos da primeira hora. E aí a gente está fechando, né? Vamos lá e falar primeiro do nosso Pititinga, né? José Florencio de Sena, José Pititinga, nascido em Nazaré da Bahia, 2/12/1866, e desencarnou em Salvador em 25/3/39. Foi um jornalista, poeta, contador brasileiro, conhecido como um dos primeiros precursores do espiritismo da Bahia. Ele fundou uma casa espírita lá em Juazeiro da Bahia, prazer que eu tive de visitar agora, ano passado, Juazeiro. Aproveitei que estava pertinho e fui, e fui a Petrolina. O Grupo Espírita Allan Kardec, e no dia 25 de dezembro de 1915, fundou a União Espírita Baiana, que depois viria a se transformar na Federação Espírita da Bahia. Essa União Espírita Baiana, ou a Federação Espírita, é ali no Pelourinho. Tivemos o prazer de visitar e ficar impressionado, né, que ali passou Pitindiga, ali passou tanta gente linda e maravilhosa do movimento espírita baiano e brasileiro. Então, a gente ficou muito feliz, e aí o nosso Pititinga. E deixamos para o final o nosso cearense, cabecinha chata, pequenininho, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido em Riacho do Sangue, lá no Ceará, em 29/8/1831. Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama. Tivemos o prazer de visitar 2 vezes a terra onde nasceu o Dr. Bezerra, e foi um dos momentos mais felizes da minha vida, junto com a nossa esposa. Foi um momento ímpar, né? Assim na nossa vida, como também poder conhecer o Rio de Janeiro a nível material, o nível de Rio de Janeiro, mas a nível espiritual foi conhecer a terra onde Bezerra de Menezes nasceu, lá Riacho do Sangue. E era Riacho do Sangue porque as lutas libertárias que ele e o pai dele, seu Antônio Bezerra, defendiam, né, contra a escravatura no Brasil, fazia correr sangue naquelas regiões, é por isso que era conhecida como Riacho do Sangue. Desencarnou no Rio de Janeiro em 11/4/1900, por volta mais ou menos de meio-dia, e no dia 12/4/1900, às 19 horas, pelo médium Frederico Júnior, ele mandava a primeira mensagem já do plano espiritual. Fui médico e recebeu a alcunha de médico dos pobres, não foi porque era espírita, não, foi espírita, recebeu isso muito antes de conhecer o espiritismo, pela sua bondade maravilhosa. Um político, talvez o único, o primeiro e único político do Brasil, o resto tudo me desculpe, com todo o respeito que merece, mas não se deve levar em conta, pelo menos pelas ideias que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, encarnado, tinha, do que é empresário. Criou a rodovia, se não me engano, Rio de Janeiro Magel, Rio de Janeiro, lembro já o nome da cidade. Jornalista, porque escreveu durante um tempo com o pseudônimo no jornal O País, né? Daqui a pouco eu lembro também, a emoção está me deixando ficar sem memória. Max, obrigado. Max, durante um tempo, escritor, escreveu alguns livros, inclusive A Casa Mal Assombrada, A Casa Mal Assombrada, é um livro fantástico. Espírita, médico dos pobres. E eu botei aí anel e botei também pobre, porque ele foi o médico dos pobres e morreu pobre, pobre mesmo. Apesar de ter tido uma vida só, numa encarnação só, em profissões hoje, qualquer uma dessas profissões a pessoa ia morrer muito bem aposentado. Um médico, um político, um empresário, um jornalista, um escritor. E mesmo assim, não levou nada da materialidade. Deixou apenas um exemplo fantástico, e o maior exemplo seu foi do anel. Nós tivemos o prazer de visitar a Casa Espírita, ou a Federação Espírita, a original, não a histórica, mas a original, um pouquinho depois da Rua dos Passos, onde embaixo ficava a Farmácia Cordeiro. Tivemos o prazer de subir nas mesmas escadas que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante
encarnado também subiu, e com certeza aquela mulher que o procurou para que ele pudesse curar a sua filha, ele disse para a senhora, minha irmã, isso é muito fácil de se resolver, ela tem apenas um problema de desnutrição e de resfriado. Vou aviar-lhe aqui essa receita e a senhora comprando esse remédio, com certeza ela vai melhorar. E a mulher em desespero disse a Bezerra, então, meu irmão, ela vai morrer porque o que nós não temos é dinheiro. Bezerra de Menezes, se fosse outro, entraria em desespero, mas não acalmou-se, procurou nos seus bolsos algum dinheiro, mas tinha percebido que o último centavo ele tinha dado ao último cliente. Porque além de não cobrar as consultas que fazia, ele também dava o dinheiro para comprar os remédios ou para as necessidades primeiras. E diz agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ele coloca as mãos sobre a cabeça, num sinal de levar o cabelo para trás, e espalma as mãos sobre a mesa em que ele está em pé, e uma luz peregrina que vem do sol, naquela manhã luminosa, porque esse centro espírita ele fica justamente para o nascente, nós estivemos lá. Um raio de sol penetra naquela janela, e aquele raio do sol ofusca a sua visão. Não por ser um raio do sol, mas porque quando ele estava com a mão espalmada sobre a mesa, o seu anel de formatura, o anel verde, que é o anel da formatura dos médicos, o raio toca no anel e reflete nos seus olhos também verdes, esmeralda. E ele se apercebe do momento divino. De uma promessa que ele tinha feito a um rapaz há quase 2000 anos. Já que o senhor entrou na minha casa hoje, a partir desse momento, a minha fortuna eu vou dar metade para os pobres. E aqueles a quem eu prejudiquei, seja de que maneira for, eu irei restituir 4 vezes. Mas ele ficou com a metade, aquele jovem, aquele senhor já, naquela promessa que ele fez para aquele jovem. E aqui no Brasil ele acabou de deixar a outra metade. E ele, ao ser tocado pela luz que vinha do seu anel, lembrou daquela promessa, que tinha que restituir 4 vezes a mais tudo o mal que ele tivesse feito a qualquer que seja. E ele arranca do seu dedo o anel de sua formatura e entrega àquela senhora. Mas já disse, doutor, esse é o anel de formatura. Eu não vou deixar de ser médico por ter ou não ter esse anel. E a irmã recolhe aquela dádiva, como se aquele homem fizesse um gesto fantástico, que já é fantástico. Mas ele estava apenas ali, acabando de cumprir uma promessa que fizera a um certo jovem na cidade de Jericó. Hei de restituir 4 vezes a tudo aquele que eu fiz mal. E ali naquele momento ele liquidava todo aquele débito que ele tinha junto ao planeta. Fico pensando eu na luminosidade que aquele ambiente ali recebeu, quando alguém, por um ato de amor, consegue a liberdade pelo amor. Nada mais te prende ao planeta Terra. Trazia uma carta de Celina de Maria de Nazaré para agora Bezerra de Menezes, 50 anos já no plano espiritual, dizendo que ele estava liberto de todos os compromissos equivocados que tinham assumido, porque todas as ações no campo do bem tinham, na contabilidade divina, assumido um caráter de maior possibilidade. E se hoje se passam mais de 120 anos do seu desencarne, esse cearense nordestino de cabeça chata, pequenininho, assim como todos esses outros, Pititinga, Espinola, Embaçaí, Alta, Batuíra, Pittencourt, Fischer, Saião, Leopoldo, Machado,
Filomeno, Edgar, Deolinda, Viana, Ivone, Eurípides, Caiabar, Amália, Arthur e tantos outros que a gente vai relembrar nesse próximo programa da quinta-feira, os que ficaram, mas que nós vamos relembrar e agradecer a todos vocês, meus irmãos. Estamos encerrando o nosso programa com muita emoção. Ecos de Além Túmulo volta, se Deus quiser, e Ele vai querer, na próxima quinta-feira, a partir das 14 horas, nesses programas iniciais, relembrando aqueles que nos antecederam na grande batalha a nível material para a implantação definitiva do Evangelho do Cristo. Muito obrigado a todos vocês que estão aí na audiência, obrigado a todos esses espíritos maravilhosos que se viram e servem de alento para todos nós. Muito obrigado a todos. Que a paz e o amor do Cristo esteja no coração de todos. E voltamos com o programa Eco de Além Túmulo, quinta-feira próxima, a partir das 14 horas, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o mundo. Muito obrigado e muita paz.